Olá, sou Laura Mendes Jambelli, fisioterapeuta, e estou aqui hoje para falarmos um pouco sobre a hérnia de disco. Como foi falado no programa anterior sobre a formação da coluna vertebral e a lombalgia, que é um dos problemas que causa as dores nas costas, hoje iremos ir mais a fundo, iremos falar sobre a hérnia de disco. Como já foi comentado então, a nossa coluna é formada por um conjunto de ossos que chamamos de vértebras. Trata-se de uma estrutura bem flexível que nos dá mobilidade no tronco para realizarmos as mais diversas posições no dia a dia. Quando o assunto é coluna vertebral, é fundamental uma atenção especial, pois simples dores que são muitas vezes ignoradas por quem as sente podem indicar complicações graves. Todo mundo sente ou já sentiu alguma vez dores nas costas. Diferentes causas podem ser apontadas para o surgimento de dores na coluna. Dentre os principais fatores de risco, encontramos as posturas inadequadas e prolongadas em ambientes de trabalho, durante a realização de atividades domésticas, dirigindo e ao estudar também. A má postura é um dos principais fatores que acabam influenciando as dores nas costas, pois ela influencia na sobrecarga dos músculos responsáveis pela estabilização da coluna vertebral. Esses músculos, então, acabam tornando-se fracos e têm a sua função de suporte prejudicada. Entre outros fatores para o surgimento da hérnia de disco, podemos citar os fatores hereditários, que é os casos de genética, a idade avançada devido aos desgastes, o sedentarismo, pois a musculatura vai estar enfraquecida e vai ter a sua função prejudicada, traumas diretos ou de repetição, pessoas que trabalham com impactos ou com uma sobrecarga, e o fumo também, que acaba desidratando o disco intervertebral. Podemos citar muitos outros fatores para o surgimento da hérnia, mas esses ainda são os principais. Dependendo das causas, as dores podem desaparecer facilmente e até mesmo sem nenhum tratamento médico. Porém, há casos em que a pessoa não tem uma melhora e ali pode ser indicativo de algum problema de coluna, como é o caso então do surgimento da hérnia de disco, que é o que falaremos hoje. A hérnia de disco é uma lesão que acomete principalmente a região da lombar, que é a parte mais baixa da coluna, mas ela pode acometer também a região cervical, que é a região do pescoço. Vamos entender como ela acontece. O disco intervertebral é uma estrutura fibrosa e cartilaginosa que contém no seu centro um líquido gelatinoso, que chamamos de núcleo pulposo. Ele está localizado entre as vértebras que formam a coluna, e a sua principal função é servir de amortecedor para o impacto sofrido pelo nosso corpo. Quando fissurado ou desgastado, o líquido contido no seu centro acaba extravasando para o meio externo. E então o nosso disco vai acabar diminuindo o seu volume e vai achatar. Por isso chamamos de hérnia de disco. Dependendo do local da saída desse líquido, o paciente pode sentir fortes dores, pois ele pode acabar comprimindo os nervos, principalmente o nervo ciático, que é aquela dor que acaba correspondendo por trás da perna, e às vezes, se for uma lesão muito grande, ele pode até mesmo comprimir a medula. No caso da hérnia de disco, o paciente apresenta como sintomas dor nas costas, na região lombar, e no caso, se for uma hérnia cervical, então vai sentir muita dor no pescoço há mais de 3 meses, uma dor noturna também. A dor piora quando a pessoa fica muito tempo de pé ou dificuldade de se manter por muito tempo sentado, redução de força em uma das pernas ou até mesmo nas duas, e formigamento também na região da lombar e até que pode descer pela perna. Uma vez diagnosticada, o tratamento pode ser administrado com medicações prescritas pelo médico, mas, sobretudo, é fundamental as sessões de fisioterapia para tratar e aliviar os sintomas da hérnia. A cirurgia não é o principal procedimento indicado nesses casos, pois a nossa coluna é muito sensível e às vezes ela pode acabar atingindo alguns nervos que podem prejudicar o nosso corpo. É importante salientar que a hérnia de disco é a terceira causa de aposentadoria precoce e também é o segundo motivo pelo qual as pessoas tiram licença no trabalho.
Para evitar a dor na coluna, é importante manter o nosso corpo flexível, coordenado e equilibrado. Por ser uma atividade constituída de técnicas que trabalham o corpo, postura, coordenação, equilíbrio e respiração, o Pilates hoje pode ser considerado o exercício mais eficaz, não só de forma preventiva, mas também para aliviar os sintomas causados pela hérnia de disco. Os exercícios do método Pilates são estruturados cuidadosamente para coordenarem o nosso corpo com a respiração. Além disso, através dos exercícios, iremos trabalhar a consciência corporal, fortalecimento muscular, equilíbrio e a melhora da postura, que vai nos auxiliar a termos uma postura correta durante as atividades, evitando a sobrecarga muscular. Através do Pilates, podemos atuar diretamente em músculos responsáveis por estabilizar e proteger a coluna, músculos esses como os multífidos, que encontram-se lateralmente ao lado ali na nossa coluna, e o transverso do abdômen, que é a musculatura mais abdominal. Esses músculos acabam formando o chamado powerhouse, que é conhecido como nosso centro de força. Então ele está localizado nessa região abdominal e na região da lombar também. Quando contraídos, esses músculos previnem dores nas costas e o seu fortalecimento vai proteger a coluna de microtraumas repetitivos, formando uma cinta protetora no nosso corpo. Então nós vamos ficar bem estabilizados com o fortalecimento dessa musculatura, evitando posturas inadequadas. Os exercícios auxiliam no fortalecimento da musculatura responsável pelo suporte da coluna, além de livrar o nosso corpo das tensões e do estresse sofridos no dia a dia, que vão acabar sobrecarregando a musculatura envolvida também, através de alongamentos e exercícios de estabilização. Exercícios específicos auxiliam no alívio das dores, mas antes é necessário uma avaliação com um profissional qualificado para ver as necessidades e limitações do paciente, para assim poder fazer um tratamento adequado a ele. A cada aula é montado um programa de exercícios para o paciente e assim nós veremos as suas limitações e ele ganhará mais força e confiança no seu dia a dia, auxiliando no alívio das dores, mantendo uma coluna forte e saudável, preparando-o para as atividades diárias. Assim, o paciente vai aprender a utilizar o seu corpo de uma forma correta e sem desperdício de energia, com o máximo de segurança, evitando possíveis dores que acontecerão devido à hérnia de disco. Ela pode, às vezes, apresentar a hérnia de disco, então ela vai ter momentos em que vai ter uma crise, depois a pessoa com o tratamento vai melhorar, mas com qualquer descuido essa crise pode voltar. Então é necessário sempre um tratamento contínuo para evitar os possíveis desgastes e dores que vão surgindo com a hérnia de disco. Obrigada pela atenção e aguardo vocês na próxima semana com mais dicas de saúde.